Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre o propósito, processo e conquista das nossas promessas. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que propósito é algo para o qual nós fomos criados. Quando nós criamos uma empresa, existe a missão da empresa. Missão significa o quê? Razão pela qual a empresa existe. Todos nós temos um propósito, que possamos dizer que seja a nossa missão de vida. E a ideia hoje é aqui que você se encontre dentro do propósito do teu chamado diante de Deus. Às vezes não sentimos alegria, felicidade, estamos perdidos em meio a tudo que está envolto a nossa vida, porque estamos longe do propósito de Deus. Não é o dinheiro, não são as pessoas, não são os momentos que trará nossa felicidade, mas é a vivência no propósito do Senhor. A palavra de Deus diz que nós nos alegramos no Senhor, e quando nos alegramos no Senhor, quando vivemos o propósito que Ele tem para a nossa vida. Será que você tem vivido o propósito? Será que você tem vivido a alegria verdadeira de estar vivendo um propósito? Muitas das vezes nós nos encontramos fora de muitas situações em nossa vida, muitas das vezes nos encontramos totalmente perdidos com decisões erradas, decisões prematuras, porque não vivemos o propósito. E o propósito nada mais é que nos encontrarmos em Deus e fazer aquilo que Ele quer. Isso entra dentro de um questionamento gigantesco dentro de nós, porque muitas das vezes o propósito que vem dentro do nosso coração e arde dentro da nossa alma são propósitos loucos ao nosso ver. São loucos ao nosso ouvir, são loucos ao nosso entendimento. Mas Deus vem para confundir as coisas sãs através das loucuras. Deus vem para estabelecer o seu reino através da nossa fraqueza. Porque a palavra dele diz que ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Se não nos sentimos capazes, é aí que Deus vai começar a nos usar. Esse canal mesmo foi uma luta gigantesca para eu começar a fazer esse canal, a começar a gravar vídeos, porque eu acho que não levo jeito para isso, mas Deus tem trabalhado na minha mente constantemente a fazer isso, constantemente, a todo dia. Isso tem amplificado em minha mente, em meu coração, para estar aqui hoje falando sobre isso. E eu quero começar a falar sobre José. Podemos ver lá em Gênesis 37, versículo 3, que José foi o filho de Jacó, na sua velhice, da esposa que ele mais amava, Raquel. E por isso ele criou e deu uma túnica colorida, comprida e de mangas longas, para honrar o seu filho. Mas só que nesse momento os seus irmãos começam a invejar José e ver que ele é mais favorito, e tem ciúme de José. E eles começam a criar dentro deles o ódio. Eles começam a ter ódio por José. E já falavam de maneira grosseira quando o José vinha, após entenderem que José era o favorito. E no versículo diante, José tem um sonho. Ele chama seus irmãos, seus pais, para contar esse sonho, a qual Deus tinha dado seu propósito. E aí nesse momento, José, ao contar tudo isso, deixou mais ainda seus irmãos com raiva dele. E aí começa o propósito de José. Nesse momento onde José conta o seu sonho, que Deus chama e dá o propósito, Deus jamais vai dar um propósito na tua vida que não fale contigo antes. Deus jamais vai te dar algo que não te fale antes contigo. E nesse momento, José começa a ser colocado num propósito para viver a sua conquista de promessas. Mas antes disso, ele tem que passar pelo processo. O processo só vem quando nós entendemos o nosso propósito. Para viver esse propósito, precisamos passar pelo processo. O processo é treinamento, capacitação, para vivermos o propósito que Deus quer nessa terra. E logo em seguida conquistar todas as promessas que esse propósito nos dá. Agora entenda, promessas não significa que você só vai receber no final que conquistar o seu propósito. Não é como
aqueles desenhos de no final do arco-íris terá um pote de ouro. Não, o teu propósito te fará andar num processo, e durante esse processo, durante essa sua caminhada, você vai conquistar promessas de Deus, porque é isso que a palavra dele nos diz. E agora eu quero que você comece a imaginar comigo José nessa família agora, recebendo essa túnica, sendo honrado na frente dos seus irmãos, e seus irmãos começam a entender que José andava com aquela túnica de longa e mangas compridas. Como que ele ia trabalhar? Como que ele ia fazer o que os seus irmãos faziam? Então seus irmãos começam a entender, ele não vai fazer o nosso trabalho, ele está querendo ser um gerente, querendo mandar em nós. Essa era a visão dos seus irmãos, esse era o entendimento dos seus irmãos diante de uma família totalmente destruída, onde sua irmã Diná foi violentada, aonde Rubens, o primogênito de Jacó, dormiu com a concubina dele. E todos esses processos que tiveram, onde os seus irmãos, os 11 filhos de Jacó, armaram contra o povo de Siquém e destruíram todo esse povo. E tudo diante disso, Jacó era passivo, não fazia nada. Não fazia nada. Uma família que veio construída através de um erro de seu pai, Jacó, que é conhecido como ladrão, usurpador, mentiroso, enganou seu irmão, roubou o direito do seu irmão, e é uma família criada dentro dessa história, é onde José está sendo criado, aonde José está sendo preparado, sendo treinado, mas ao mesmo tempo sendo mimado pelo seu pai, aonde o favoritismo de José fez transformar todo o ressentimento e aquela traição de uma forma de moldá-lo para o que ele teria que viver no seu processo. Então, 3 coisas eu quero te falar nesse vídeo. 3 situações, 3 dicas eu quero falar para você viver o seu propósito. Primeiro, aceite sua singularidade. Ninguém é igual a ninguém. Teu propósito não é igual de outra pessoa. Podemos conhecer pessoas que possam nos ajudar a viver o nosso propósito. Podemos conhecer pessoas que vão nos ajudá-los a viver os seus propósitos. Mas entenda, você é singular, não existe outro. Deus te criou de maneira única para ser uma pessoa diferente, para viver um propósito dele na terra e para conquistar tudo aquilo que ele quer que você conquiste, para que você viva tudo aquilo que ele planejou para você. Porque só os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e de prosperidade. Então Deus te criou, te gerou para viver o melhor da sua vida. Talvez você esteja vivendo o pior momento da sua história, mas isso não vai dizer que é o fim. Isso é um processo que você está passando, talvez para reconhecer o propósito de Deus na sua vida, talvez para reconhecer Deus na sua vida, talvez para reconhecer o chamado do Senhor na tua vida, entender e ser preparado como José foi. José foi atrás dos seus irmãos, foi jogado na cisterna, foi vendido, foi para o Egito, trabalhou com um egípcio, ficou preso até ser levantado a governador. Então José foi preparado para todo esse momento, para ele entender que existia sobre ele uma singularidade de Deus. Deus cria cada um de nós diferente do outro. O que o outro vive não é o que você vai viver. Existe algo poderoso na tua vida. Vem comigo aqui. Pensa comigo, Gênesis. Quando Deus cria a terra, ele cria os mares, cria os céus, cria os animais, cria as plantações, os peixes, as aves, e depois cria Adão. O que eu quero te dizer para você
Antes de você entrar na tua crise, no momento que você está nessa hora, na maior luta da sua vida, Deus já criou a tua prosperidade, Deus já criou a tua vitória, Deus já criou na tua vida tudo aquilo que você tem que conquistar e vai chegar na sua vida, já existe. Deus não esperou você entrar no problema para começar a criar algo para você. Não, Ele já fez, porque Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, e Ele sabe de todas as suas coisas. Então hoje, se você está nesse momento, o momento de você levantar a tua cabeça, ver o que você tem que mudar e olhar para dentro de você, reconhecer quem você é e o que você tem que mudar para conquistar e chamar a presença do Senhor e tudo aquilo que tem para a tua vida. Segundo ponto, precisamos enfrentar todos os desafios com fé. José enfrentou vários desafios. Ser abandonado pelos irmãos, ser tramado a morte deles, Rubens interviu nesse momento, ser vendido, ser esquecido. José tinha em torno de 17 anos, ele só se tornou governador do Egito aos 30 anos, mais ou menos 13 anos, esquecido, mais ou menos 13 anos, sem falar nada contra Deus. José era uma pessoa íntegra, onde viveu sempre acreditando em Deus. E muitas das vezes nós passamos por situações que achamos que Deus nos abandonou e falamos isso e declaramos isso em nossa vida. É hora de vivermos pela fé. Fé não é só acreditar naquilo que nós não conseguimos ver. Fé é um estilo de vida. É ter a certeza em nosso coração do que eu tenho crido. E por isso precisamos renovar a nossa fé e a nossa esperança. Por isso que a palavra de Deus diz: trago à memória aquilo que me dá esperança. Lembre de quantos livramentos Deus te deu, de quantas bênçãos Deus te deu, de quantos milagres Deus já te fez na tua vida, e Ele não vai fazer nessa de novo. Sabe que Ele não vai fazer de novo nesse momento na tua vida? Oh, Rabashuri Kandarei Alabás. Deus vai fazer, porque Ele já fez na sua vida. Andar com fé no propósito é entender que é por mais que eu ande no vale da sombra da morte, Deus é comigo. É entender que por mais que eu ande no vale da sombra da morte, Deus me deu autoridade para profetizar. E quando nós profetizamos, queremos dizer: eu não estou vendo, mas acredito naquele que vive e declaro pelo nome dele que as coisas vão acontecer. Está na hora de você levantar como um profeta, como uma profetisa na tua casa, na tua vida, na tua família, na tua área financeira, no teu trabalho, e começar a declarar aquilo que você não vê, mas já existe nos céus. Chame a existência, porque nós somos filhos de Deus e co-herdeiro com Cristo. Somos merecedores através da graça e da ação de Cristo em nossa vida. E a palavra dele nos dá o direito de receber tudo que temos, criados pelo Senhor pela nossa vida. E o terceiro ponto que eu quero falar contigo é: seja coerente em meio à adversidade. A passividade de Jacó trouxe consequências dolorosas para a família de José. Por outro lado, permaneceu fiel em Deus, José. E todo esse processo que eu acredito que José passou foi para tirar todo o mimo que ele teve do seu pai. José teve que se transformar em um homem. Você já pensou que esse processo que você está passando não é para que a sua morte, mas para que Deus glorifique a vida dele em você? Você já pensou que esse processo que você está passando é para que você entenda que você é mais forte do que você imagina? Será que esse processo que você está passando nesse momento é para que você entenda que tudo que veio contra a tua vida não é maior do que aquele que habita em nós? Porque é isso que a palavra de Deus diz: maior que habita em mim do que habita no mundo. Se Deus habita em você e somos filhos de Deus, não há poder maior que possa sair. A palavra de Deus diz que de nós saímos águas vivas, rios de águas vivas. Que nessa noite, nesse momento, aonde você estiver, nessa hora, você começa a ser tocado pelo Espírito Santo e saiba do teu propósito.
que você saiba do teu chamado, que você nesse momento agora volte aos caminhos e ao primeiro amor, da onde não deveria ter saído, que nesse momento agora você entenda que o teu propósito é o que vai te trazer alegria. Viver o propósito não é abrir mão da felicidade ou abrir mão de viver. Pelo contrário, quando vivemos o propósito, vivemos a integridade de Deus em nós e somos cheios do seu poder, da sua alegria, do seu amor, do seu dom, da tua presença, e tudo que está em nós começa a florescer. Eu lembro da passagem de Ezequiel, onde é levado a um rio e ele começa a medir, e essas águas davam no tornozelo, e ele começa a andar mais, essas águas dão nos joelhos, bate no ombro, e aí chegar um momento que ele não consegue mais colocar o pé, e ele é levado por esse rio. Ele olhava, começava a ver árvores frutíferas, peixes. Quando nós mergulhamos nas águas do rio do Senhor, somos levados a viver a frutificação em todas as áreas da nossa vida. Somos levados a conquistar a abundância de Deus. Quando deixamos o rio de Deus fluir em nós, começamos a agir conforme Deus quer. José, mesmo lá com Potifar, com o egípcio, a palavra de Deus diz: o Senhor era com José. E por mais que ele estava como escravo, Deus prosperou Potifar, a casa dele, por amor a José. O que eu quero te dizer com isso? Aquele que tem propósito pode estar numa prisão, pode estar numa caverna, pode estar no lugar mais difícil da sua vida, mas Deus vai prosperar aonde você estiver, pelo amor que Ele tem a você. Reconheça o propósito de Deus nessa noite, nesse momento. Reconheça o propósito de Deus nessa hora na sua vida. Reconheça o propósito de Deus. Viva o propósito. Ore ao Senhor e peça a Ele que Ele revele qual é o propósito que Ele estabeleceu para você. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, eu oro para que essa pessoa agora, Senhor, seja tomada pelo Teu Espírito, que seja cheio da Tua glória, Senhor, que seja agora manifesto o Teu poder, que ela agora seja tomada toda a ação do Senhor, toda manifestação de vida onde havia morte, onde havia seca, que haja abundância da Tua água, onde havia, Senhor, derrota, seja a vitória estabelecida pelo Teu Espírito. Isso que eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre o teu chamado, sobre o teu ministério. Que Deus abençoe